Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Livro dos Espíritos, nós falaremos de um tema na noite de hoje que está contido no capítulo 8º da segunda parte desta obra, mais precisamente nas questões 413 a 421. E na verdade não é um, mas dois temas relacionados que nós juntamos para abordar na noite de hoje, porque eles derivam da mesma causa, têm uma semelhança muito grande os dois fenômenos, e de ambos nós tiramos consequências importantes para a nossa vida. Nós falamos então das visitas espíritas ou visitas espirituais entre pessoas vivas e da transmissão oculta do pensamento. Ambos os temas estão no capítulo que trata da emancipação da alma. E para que nós falemos sobre ele, é importante que nós recordemos ou abordemos um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o de que nós, seres humanos, não somos somente este corpo que aparentamos ser. Somos, antes de mais nada, espíritos, habitando temporariamente este corpo durante a nossa encarnação, mas que ao término desta vida, desta jornada encarnatória, retornamos à vida espiritual. Então, a partir deste ensinamento da doutrina espírita, nós sabemos que a nossa vida não acaba com a morte do corpo físico e seguimos a nossa jornada enquanto espíritos que somos. Entretanto, neste capítulo, os espíritos nos esclarecem a respeito de fenômenos que fazem com que nós tenhamos, de certa forma, momentos da nossa vida espiritual ainda aqui, enquanto encarnados. Momentos em que nos desligamos parcialmente de nosso corpo e damos vazão à nossa vida espiritual, ainda que estejamos encarnados. Ambos os fenômenos falam disso, e ambos os fenômenos nos chamam a atenção para a importância do cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento. Então, a nossa proposta na noite de hoje é, antes de mais nada, compreender o que são esses dois fenômenos e, a partir daí, verificar as consequências deles para a nossa vida, para que possamos verificar o que podemos fazer, o que podemos modificar, o que podemos melhorar em nossas vidas. Começamos então com a parte das visitas espirituais entre pessoas vivas, onde Kardec, ao questionar os espíritos, já esclarece o que ele quer saber com esse tema. Ele pergunta o seguinte: se podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Ora, vamos por partes. É óbvio que enquanto estamos encarnados, este corpo não pode visitar ninguém durante o sono, porque nós estaremos repousando. Mas, se somos seres espirituais e que em determinados momentos podemos nos emancipar, podemos deixar parcialmente o nosso corpo, será que em espírito podemos visitar outras pessoas? Podemos nos reunir com outros espíritos encarnados que, assim como nós, adormecem o corpo e emancipam a sua alma? E antes de vermos a resposta, talvez alguns de nós nos questionemos, mas por que faremos isso? Já tivemos um dia atribulado, cansativo, trabalhamos o dia inteiro, aí chegamos no centro espírita para uma palestra, aí começou aquela musiquinha calma, aí em determinado momento baixaram as luzes e a gente relaxou e repousou. E nesse momento alguns dão até uma fechadinha nos olhos, que não é dormir, né? É só descansar os olhos. Eu brincava com a minha mãe quando eu era pequeno, que ela me via dormindo no sofá, ela perguntava: você está dormindo? Eu falava: não, eu estou dando uma piscada mais longa, né? Ela dura um pouco mais de tempo. Então é natural que a gente vai relaxando, chega em casa,
quer descansar. E a gente vai pensar, mas ainda vou trabalhar, vou visitar alguém durante o sono? Mas óbvio que a gente está olhando do ponto de vista do corpo. É o corpo que cansou, que se desgastou durante o dia pesado de trabalho, de atividades. Mas o espírito não tem essa necessidade de repouso que o corpo tem. Então será que se o nosso corpo está lá, bonitinho, descansando, nós podemos continuar a nossa vida de relacionamento longe dele? Os espíritos dizem que sim, que esse conceito é certo, está correto. E muitos que julgam nem se conhecerem aqui enquanto encarnados, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, o fenômeno é tão abrangente que nós podemos até nos comunicar com pessoas que aqui, enquanto encarnados, nós nem conhecemos, mas que fizeram parte do nosso passado em outras vidas, que nós ainda temos algum tipo de relacionamento, de amizade, e que, desperto do corpo, liberto temporariamente do corpo, podemos visitá-las. Os espíritos colocam como sendo algo de outro mundo ter amigos em outro país, mas entendamos o texto que foi escrito há 160 anos, não devia ser comum à época ter amigos em outro país. Hoje, com a internet, com os intercâmbios, talvez muitos de vocês tenham amigos em outro país, mas podemos ter outros que a gente nem suspeita. E os espíritos colocam isso como sendo um fenômeno natural, corriqueiro. Quase todas as noites, todos nós fazemos isso. Vejam que nós estamos tratando não é algo sobrenatural e nem algo raro. Nós estamos falando de um fenômeno que os próprios espíritos dizem nos atingem, nos afetam diariamente. E aí uma pergunta pertinente que pode ser feita é a que Kardec fez na questão seguinte. De que vale isso? Que utilidade podem ter essas visitas se nós as esquecemos quando despertamos? E não é verdade? Porque poucos de nós, em raras ocasiões, têm a consciência de que estiveram em determinado lugar, que visitaram determinada pessoa, que tiveram determinado contato. Na grande maioria das vezes, o que vem para nós é aquelas lembranças daqueles sonhos desencontrados, que não fazem o menor sentido, quando vem, quando a gente lembra de algo. Então a gente fica se perguntando, tá, e do que adianta então ter esses contatos se nós não os recordamos? E aí os espíritos nos ensinam uma coisa importante. Eles dizem que realmente, de ordinário, comumente, nós não lembramos, mas ao despertarmos, nós guardamos a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que nos vêm espontaneamente durante o dia ou logo que acordamos, sem que nós possamos explicar como que essas ideias surgiram. São ideias que nós adquirimos nessas confabulações, nessas conversas, nesses encontros que temos no período do sono físico. Então, quantas vezes nós acordamos e já de imediato temos uma ideia que nos parece brilhante e a gente fala, nossa, pensei nisso do nada, né? Como se do nada pudesse surgir alguma coisa. Do nada não sai nada. Então é óbvio que tem uma origem. E essa origem muitas vezes vem, como os espíritos ensinam, dos contatos que nós temos com espíritos afins, com amigos, durante o período do sono do corpo físico. Quantas ideias, quantas vezes nós acordamos e já acordamos lembrando de uma pessoa que há muito tempo a gente não vê e não pensa na pessoa, mas de repente acordamos pensando nela. Muitas vezes fruto de um contato com esse amigo durante esse período de libertação do espírito. Mas aí, sabendo disso, nós já começamos a elaborar uma forma de programar que esses nossos encontros durante a noite sejam produtivos. E Kardec quis saber isso também. Ele pergunta o seguinte, se pode o homem, pela sua vontade, provocar essas visitas espirituais?
Em outras palavras, se ele pode, por exemplo, dizer quando está para dormir, essa noite eu quero me encontrar com fulano para tratar desse ou daquele assunto. Será que dá? Bom, não custa nada tentar, né? Vamos pensar assim, puxa, essa noite eu quero ir lá falar com o presidente, falar com ele que essa tal da reforma da Previdência aí para mim não está muito legal. Ele não me escuta quando eu estou acordado, vai que me escuta quando está dormindo, né? Ou falar, não, eu preciso tratar de um assunto lá com aquela pessoa, eu quero encontrá-la durante o sono. Será que adianta? A resposta é um pouco longa, mas eu procurei trazê-la na íntegra porque ela nos traz uma série de esclarecimentos. Veja o que os espíritos dizem. Eles explicam o fenômeno, eles dizem que as coisas se dão da seguinte forma, que quando nós adormecemos, o nosso espírito desperta. Eu já vou explicar melhor essa expressão dos espíritos. E muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera. Porque a vida do homem encarnado, pouco interessa ao seu espírito, uma vez que desprendido da matéria. É importante entender a força de expressão que os espíritos utilizaram aqui, quando falaram que quando o homem adormece, o espírito desperta. O espírito é a nossa essência. Nós estamos sempre despertos, sempre controlando o homem, a carne, por assim dizer. Mas é óbvio que quando estamos aqui encarnados, nós temos uma série de preocupações com a vida material. O que havemos de comer, o que haveremos de vestir, como teremos dinheiro para os nossos compromissos, enfim, uma série de preocupações do homem, do ser encarnado. Mas quando nós adormecemos, o que desperta é a nossa realidade espiritual, para a qual estes nossos problemas da carne não tem tanto interesse, não tem tanta urgência, não tem tanta importância. Então desperta assim a nossa realidade espiritual. E aí o que acontece? Muitas vezes, aquilo que nós programamos, lá, falar com o presidente, falar com não sei quem, é do nosso interesse enquanto encarnados, mas quando nós despertamos enquanto espíritos, nós vemos que isso não tem a verdadeira importância que nós julgamos ter. E aí vamos fazer outras coisas, essas sim, importantes para o espírito. Mas os espíritos advertem que isso se dá com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Arrisco dizer que não é o nosso caso. Vou falar por mim, não é o meu. Mas, porque aqui, é óbvio, o espírito já tem aquela consciência do que é importante e do que não é importante para a sua vida espiritual. No mais das vezes, o que acontece é outra coisa. Que os outros espíritos passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Ou seja, quando tem essa oportunidade de despertar, fazem outras coisas. Uns se entregam às paixões que os escravizaram, outros se mantêm inativos. Para alguns, as preocupações com a vida material é tão grande que eles ficam ali, não querem saber de outro contato, porque ficam remoendo os problemas do dia a dia. Outros que se apegam a diversos vícios e paixões, pensemos bem, se isso é o foco do nosso pensamento durante o dia, vai mudar porque nós dormimos e o nosso espírito está livre? Provavelmente não. Então, se temos os nossos vícios, quais sejam, ou sejam os vícios materiais, por assim dizer, como o tabaco, a bebida, a drogadição, sejam os vícios morais, a maledicência, a cobiça, a sexolatria, seja lá qual vício for, é óbvio que desperto da carne e mais livre, porque já não tendo a amarra do corpo, nós buscaremos satisfazer esses vícios enquanto na vida espiritual. E por isso, muitas vezes, quando retornamos ao corpo, trazemos uma impressão penosa, uma impressão dolorosa, que é justamente a de ter utilizado esse tempo do espírito para coisas menos dignas, menos importantes. Mas outras vezes acontece sim o que o Kardec perguntou. Pode sim suceder
que, se esses forem os motivos que o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas porque esse é o desejo do espírito mesmo. Não porque ele requereu isso antes de dormir, mas porque esse é o seu desejo. Né? Então não é o fato de nós dizermos algo antes de dormir que vai dizer o que nós faremos nesse período de emancipação da alma. O que vai determinar onde iremos, com quem estaremos, o que faremos, é a nossa vontade movida pelo nosso pensamento. E aí começa a nossa reflexão sobre a importância do nosso pensamento, do que temos pensado, porque esses momentos que são uma verdadeira bênção para o espírito, o momento que ele pode rever grandes amigos, encarnados, esse é o tema, mas nós sabemos também desencarnados, familiares, amigos que se foram antes de nós para o mundo espiritual. Dependendo do que nós pensamos, nós desperdiçamos essa oportunidade para ficarmos satisfazendo nossas paixões, as quais muitas vezes não temos oportunidade de dar vazão durante o dia, o fazemos durante o período da noite. Vamos nos aprofundar nessa questão do pensamento, mas antes vamos ver o outro fenômeno muito similar a esse, que é o da transmissão oculta do pensamento. E por que eu digo que é similar? Vejamos a pergunta onde Kardec introduz esse assunto. Ele questiona se podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos. Então, o que nós vimos antes é que durante o período do sono, nós podemos nos libertar do corpo e nos comunicarmos com quem quisermos, com quem pudermos. Agora, o que Kardec quer saber é se enquanto estamos acordados, nós podemos ter essa comunicação espiritual com alguém. E os espíritos, surpreendentemente, nos dizem que sim. Que o espírito não se acha encerrado, fechado no corpo como em uma caixa. Não, o espírito irradia por todos os lados. Segue-se assim que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo estando acordado, em estado de vigília. Se bem que bem mais dificilmente. Ou seja, nós já estamos tratando de algo que não é tão comum, como no outro caso onde todos nós fazemos. Mas Kardec quer saber como que isso acontece. Então ele pergunta, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Isso acontece? Ou se acontece? Quantas vezes já aconteceu com vocês? De vocês olham para a pessoa e você fala assim, você está pensando o que eu estou pensando? E a pessoa nem fala, nem pergunta o que você está pensando, diz, estou. Ela sabe o que você está pensando. Vocês pensaram a mesma coisa na mesma hora. E um conhece o pensamento, sabe que o outro também está pensando isso. E aí, os espíritos explicam, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Nós temos, embora seja menos frequente que na outra hipótese, a capacidade de, em algumas vezes, perceber o pensamento do outro. Por uma afinidade, por uma simpatia que existe entre os espíritos encarnados. Kardec faz um comentário que talvez deixe mais claro essa questão. Ele diz que há entre os espíritos que se encontram, nesse caso, uma comunicação de pensamento, mais ou menos como eu tentei ilustrar naquela imagem, né, que fica ao fundo. Né? Uma comunicação entre dois entes que estão emitindo um pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem, da palavra, da mímica, não precisa. Elas pensaram, se veem, né, e já compreenderam, captaram o pensamento do outro. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E eu destaquei essa parte porque nós vemos isso na literatura mediúnica. Quem já leu os livros de André Luiz, que começa lá no Nosso Lar e continua por 13 obras na série A Vida no Mundo Espiritual, vê que muitas vezes o André Luiz está lá pensando alguma coisa
E vem o Espírito e diz, não, André, não dá certo isso aí. Mas o André não falou nada. Mas o Espírito já vem lá e fala, não, ele captou o pensamento. Por quê? Porque André Luiz explica, da mesma forma que Kardec, só que com outras palavras, que quando nós emitimos um pensamento, nós damos origem àquilo que André Luiz chama de formas-pensamento. É como se nós pensamos em algo e esse algo se desenha. Sendo que espíritos superiores ou espíritos muito simpáticos a nós conseguem perceber essa nossa emanação mental. E assim, ainda que eu não fale nada, que eu não gesticule nada, o outro consegue captar aquilo que eu estou pensando. E muitas vezes o contrário, ou vice-versa, também acontece. Então, por mais que eu tente falar outra coisa, o meu pensamento me entrega. É por isso que na vida espiritual nós perdemos um mecanismo, uma ferramenta que infelizmente a gente ainda usa muito aqui enquanto encarnados, chamado hipocrisia. Porque lá não tem esse negócio de pensar, ai, tomara que... Ou melhor, de falar, né? Tomara que fulano fique bem e no íntimo lá está desejando que o fulano não se dê bem, né? Porque o que vale ali é o nosso pensamento. E para algumas pessoas com as quais nós temos mais afinidade, isso já acontece aqui enquanto encarnados. É igual quando a esposa chega e pergunta para o marido assim, eu estou bem com essa roupa? Ou, você acha que essa roupa me deixa um pouco mais velha, um pouco mais gordo, um pouco mais alguma coisa? E você tem que parar e pensar antes de responder, né? Porque a tua vida corre perigo naquele momento, dependendo do que você vai falar. E aí você pode utilizar-se da hipocrisia. É o que normalmente se faz quando se quer preservar a vida. Ou dá para fazer... Vocês lembram da Glória Pires quando foi comentar o Oscar? Né, que ela não tinha assistido alguns filmes, daí ela falava assim, não tenho condições de opinar. Essa é uma resposta boa, não tenho condições de opinar, mas não vai dar certo. Seria muito melhor que nós falássemos aquilo que nós pensamos. Óbvio que tem jeito para falar aquilo que nós pensamos. O Walter, nosso amigo, sempre fala uma frase que eu não sei se ele cita de alguém ou se é dele. E ele diz que a verdade é um diamante. E é mesmo. Só que mesmo um diamante, se você jogar na cara da pessoa com força, vai fazer um estrago e tanto. Então tem jeito de oferecer esse diamante à pessoa. Mas nós normalmente não nos preocupamos com isso. Saímos pela hipocrisia. Né? O colega de trabalho nos mostra o seu trabalho e diz, olha, o que você achou? Você achou uma droga. Você fala, tá bom. Fosse no mundo espiritual, acabou. E se vocês tiverem afinidade, talvez ele saiba, não tá bom. Até porque às vezes a gente se entrega na expressão facial, né? Mas mesmo aqueles que conseguem dissimular bem a expressão facial, saibamos que o pensamento nos entrega. Porque aquilo que nós pensamos e nós achamos que não tem consequência nenhuma, tem consequência. Nós fazemos as nossas criações mentais e depois que nós pensamos, elas estão por aí. Os espíritos utilizam uma expressão, em outra questão que nós não citamos aqui, em que eles dizem que quando nós usamos a expressão que determinada ideia está pairando no ar, nós estamos usando uma expressão mais correta do que nós imaginamos. Porque às vezes é justamente isso. Muitas pessoas tendo a mesma ideia e aquela ideia está quase que materializada no ar, a ponto de outras pessoas também simultaneamente começarem a repercutir a mesma ideia. Então, novamente, nós nos deparamos com a importância do pensamento. Porque se, na primeira hipótese, quando nós falávamos das visitas espirituais durante o período do sono, nós dependemos do nosso pensamento para saber o que faremos durante aquele período de repouso, aqui nós vemos que o nosso pensamento é essencial para o nosso relacionamento, tanto aqui entre encarnados, quanto entre os desencarnados, quando nós passarmos ao mundo espiritual, onde nada pode ser ocultado.
então começa a repercutir em nós essa ideia da importância do nosso pensamento e saber que um pensamento, ainda que não levado a cabo, ainda que não materializado em atitudes, tem consequências, tem repercussão. E aí a gente relembra o texto que foi lido no início dessa reunião, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, nos itens 5 e 6. Porque ali, 6 e 7, melhor dizendo, 6 e 7. Porque ali, Kardec explica que esses pensamentos, óbvio, melhor se nós não praticarmos aquelas atitudes que nós pensamos. Nós passamos o dia inteiro em matar aquele cidadão. 28 formas diferentes de tortura a gente pensa na cabeça porque a gente não suporta a pessoa. Mas pelo menos a gente não matou. Já é um avanço. Em encarnações anteriores talvez a gente teria cometido o ato. Não tínhamos tantos freios. Mas esses 28 pensamentos geraram toda uma energia que é emanada de nós, que prejudica o outro, mas que também nos prejudica. Porque nos mantém numa vibração inferior, que compromete o nosso período do sono físico, que compromete o nosso relacionamento social. Porque esse pensamento, se não é captado em todas as suas nuances, é sentido pela energia que emana dele. Então, o Kardec é muito feliz em separar-nos, a todos nós, em 3 classes. A primeira, daqueles que não precisam se preocupar muito com isso, por um motivo muito simples, porque já estão pensando coisa boa. São espíritos evoluídos, espíritos que já trilharam toda essa jornada e que naturalmente não precisam nem se esforçar. É do seu íntimo, é uma conquista desse espírito pensar bem, pensar no bem. Então, para estes, não há tanta preocupação. Este, digamos, vamos configurar numa primeira classe. Vamos combinar que nós não estamos nessa ainda, né? Senão não estávamos aqui encarnados. Aí eu vou pular a segunda, eu vou para uma terceira, que é daqueles que pensam mal mesmo e que não sentem remorso nenhum por isso. Uma porque não tem consciência disso e outra porque acham que estão fazendo a coisa certa. Acham que tem a maior das razões em pensar dessa forma e por isso estão muito satisfeitos com o tipo de pensamento que estão tendo. Sabemos que em algum momento despertarão para essa realidade e verão a responsabilidade que têm, que todos temos. Acredito que não seja o nosso caso também, porque senão não estaríamos aqui. Se adentramos a uma casa espírita, se buscamos uma filosofia que nos induz à reforma íntima, se buscamos uma ciência que nos traz as consequências desse intercâmbio entre vida material e vida espiritual, se buscamos uma religião que nos induz à melhoria moral, é óbvio que estamos preocupados sim com essa questão. Mas aí vem talvez aquela que seja a nossa classe, o nosso estado. A daqueles que ainda não controlam perfeitamente seus pensamentos, que emitem, que têm a vontade de bater, de resmungar, de xingar, mas que pelo menos, às vezes, já estão controlando esse impulso e estão procurando melhorar-se. Esse talvez seja o nosso caso. Muitas das vezes nós pensamos algo e realizamos algo ruim e depois sentimos remorso. Outras vezes nós pensamos e nós seguramos, né? Puxamos o freio e pelo menos não praticamos o mal, mas já ficamos, de certa forma, culpados por termos pensado. Imagine, né, você pensar mal de alguém e depois descobre que essa pessoa só lhe fez bem. É óbvio que mesmo que você não tenha falado dela, mesmo que você não tenha maltratado ela, só de saber disso você já sente um certo remorso. E aí busca tentar melhorar-se. Esse é o nosso estado, já razoavelmente conscientes do que é certo e do que é errado, tentando controlar esse pensamento, que convenhamos, muitas vezes parece aquele cavalo indomado,
que a gente, quando solta, ele vai para um rumo que a gente não sabe para onde ele vai. E muitas vezes pensa coisas que quando nós voltamos a si, pensamos, meu Deus, até onde esse cavalo foi capaz de ir, né? Até onde nós chegamos em nosso pensamento. Eu nunca seria capaz de fazer isso, mas pensamos. E aí buscamos nos controlar. Mas aí vem a outra questão. Como controlar esse cavalo indomável do pensamento? Como fazer isso? O pensamento talvez seja, com certeza a faculdade, a nossa potência, que menor freio pode ser aplicado por qualquer um. Os outros, de forma alguma, podem nos impedirem de pensar algo, podem nos impedir de expressar, de divulgar o nosso pensamento, mas o nosso pensamento é livre. Mas e nós mesmos? Como controlamos aquilo que pensamos? Se sabemos que não devemos pensar o mal a outro, como controlar isso? Nos socorremos do grande escritor francês Léon Denis, filósofo espírita, que na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dedica um capítulo ao pensamento, uma das potências da alma, e um subtítulo lá, um outro capítulo, onde ele fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Como disciplinar o nosso pensamento, e isso faz com que nós nos reformemos para melhor. E, inicialmente ele fala aquilo que nós temos batido na tecla, que o pensamento é criador. Ele não é só planejador. Eu penso planejando algo e depois eu executo. O nosso pensamento já cria algo. Ele não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ele atua principalmente em nós, pois é ele que gera as nossas palavras, as nossas ações. E aqui eu grifei uma frase bastante conhecida. É com o pensamento que nós construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Porque se até agora falávamos que o pensamento é essencial para aquilo que fazemos nos momentos em que estamos despertos do corpo, que o pensamento é essencial para o nosso relacionamento social, Léon Denis nos mostra que o nosso pensamento é essencial para aquilo que viveremos no hoje, nessa encarnação, e na próxima, e nas próximas. Porque é a partir dele que nós vamos construindo esse edifício que é a nossa bagagem moral. E através dele temos méritos ou responsabilidades e arcaremos com isso, sem dúvida alguma. Então, a importância do pensamento é inestimável. Nós precisamos cuidar dele. E Léon Denis oferece algumas dicas. Eu tentei dar uma resumida em algumas delas. Quem quiser se aprofundar em todas, procure na fonte, que é uma fonte fantástica, porque o livro é formidável, é muito bom. Mas, como dicas, Léon Denis nos apresenta algumas questões que podem nos ajudar a disciplinar e melhorar a qualidade do nosso pensamento. Ele nos indica a leitura, mas nos fala, cuidado na escolha da leitura. Por que a leitura? Porque a leitura nos faz ter contato com o pensamento de outros. E é sempre bom arejar o nosso pensamento. Mas é óbvio, como ele mesmo coloca, do mal advém o mal, do belo advém o belo. Então nós não podemos pretender adquirir uma leitura destrutiva, por assim dizer, ter algo de novo para o nosso pensamento. Então é importante que nós selecionemos. E aqui eu não estou falando somente obras espíritas, ou obras religiosas, filosóficas, mas obras que possam nos induzir a algo bom, que possam nos apresentar algo bom. E não necessariamente do nosso ponto de vista. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser de esquerda, de direita, de centro, sei lá o quê, mas que tenha uma proposta edificante. E óbvio que ele estava falando da leitura porque era o que tinha há 100 anos atrás, quando essa obra foi escrita. Hoje nós temos internet, temos televisão, temos tantos recursos, e o mesmo vale. Escolher aquilo que vamos assistir, escolher bem aquilo que vamos ler, escolher a informação que teremos acesso. E cuidar
para selecionar menos, mas com mais qualidade, e refletir mais sobre o que lemos e sobre o que assistimos. Leon Denis coloca que nós lemos muito, com pressa, apressadamente, melhor dizendo, e sem reflexão. Ele diz, é melhor que a gente leia menos, mas que reflita, que medite naqueles ensinamentos, para que aqueles ensinamentos saiam dali direto para a nossa vida, que nós possamos corporificar esses ensinamentos que buscamos com a leitura. Ele orienta também nós buscarmos a meditação, que não é o ócio simplesmente, mas a meditação sobre o mundo, sobre as informações que temos acesso e principalmente sobre nós. A observação e o conhecimento de si mesmo, pois que para nos melhorarmos, seja o pensamento, a nossa vontade, tudo, para nós nos melhorarmos, precisamos nos conhecer. E para isso a meditação, a introspecção, buscar dentro de nós aquilo que está equivocado para que possamos reformar e melhorar. Evitar discussões ruidosas, palavras vãs e leituras frívolas. Aqui as palavras são exatamente as de Leon Denis. Não, ele não pede para que a gente não debata, o debate sempre é bom. A troca de ideias sempre é ótima. Mas evitar discussões o quê? Ruidosas, raivosas, estéreis. Aquelas que não levam a lugar nenhum, seja pessoalmente ou pela internet, que hoje está muito em voga. Mas aquelas em que, de repente, já se perdeu o objeto do que se está discutindo e apenas se quer ver quem vai ganhar aquela disputa, e não os argumentos. Evitar palavras vãs, palavras sem uma intenção boa, palavras soltas. Sócrates talvez dê a melhor medida do cuidado com a palavra. Ele diz o seguinte, passe por 3 filtros ou 3 peneiras, como alguns conhecem. Se você vai falar, primeiro pense, o que eu vou falar é verdade? Se não for verdade, já para por aí, para não se comprometer. Mas é verdade e é bom, é edificante, eu vou fazer o bem com essa palavra. Se não, também para. É útil. Se é verdade, é bom e é útil, eu falo. Se não, guarda para si. Ainda mais que esse pensamento já pode ter gerado consequências. Busquemos evitar que ele produza mais consequências ainda, verbalizando. Aproveitar positivamente as dores e provações. Porque vivemos em um mundo de provas e expiações. Quem de nós está isento de sofrimentos, de doenças, do desencarne de familiares e amigos muito próximos? E temos que passar por isso para a nossa própria evolução. Faz parte do nosso ciclo. Acontecerá conosco, acontece com todos. Então, aproveitar essas experiências dolorosas para melhorar o nosso pensamento, para não cair numa onda de pensamento negativo que só nos afundará ao invés de nos elevar e fazer com que aproveitemos essas oportunidades de crescimento. Esforçar-se para vivenciar aquilo que acredita. E eu sei que essa parte é difícil. E aqui ele recomenda que tenhamos tolerância com os outros, da mesma forma que peço que tenham tolerância comigo, com os demais expositores espíritas. Porque muitas vezes somos escalados para falar de algo com os quais temos lutado diariamente para praticar. Ou vocês acreditam que eu estou aqui por outro motivo, senão também pela vontade de frear, de domar esse cavalo indomado do pensamento, que muitas vezes também me leva por apuros, e eu sei, imagino, que a todos nós acontece isso. Então, talvez aquele outro que nós julgamos é um hipócrita, porque está falando algo e está fazendo outra coisa. Talvez seja alguém como nós, que já está falando, está pensando, está tentando fazer algo, mas ainda está resvalando, ainda está patinando para colocar em prática. Mas o que Leon Denis nos coloca, tentemos colocar em prática. As nossas atitudes refletirão esses pensamentos, naturalmente, mas nós temos que ter a força de vontade para que isso aconteça. Orai e vigiai. Essa recomendação é do Cristo, mas Leon Denis a traz novamente. Porque a oração é o pensamento elevado, é a conexão com aqueles que podem nos inspirar para pensarmos cada vez melhor. E a vigilância é a ferramenta necessária
para que naquelas escapadas que vêm, né? Porque nós estamos querendo pensar o bem, viemos aqui para o Centro Espírita, né? Nos espiritualizamos. Terminou a palestra, tomamos um passe, que é maravilhoso. Tomamos a água fluidificada que renova as nossas energias. Saímos daqui todos fortalecidos e saímos efetivamente. Mas num momento de invigilância, estamos pensando barbaridade de novo. Porque o nosso ciclo de vida material, muitas vezes, nos coloca esses desafios no caminho. Seja pela nossa própria imperfeição, seja pelas influências espirituais que nós sofremos. E aí vem a recomendação, vigilância, para que, vindo esses pensamentos, vamos barrando, vamos voltando a todo esse ciclo de melhora do pensamento. Escolher um bom exemplo. Jesus, para mim é o melhor, para os espíritos em geral é o melhor. Questão 625 do Livro dos Espíritos. O melhor modelo, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens. Sigamos. Mas se temos algum exemplo perto de nós, com o qual tenhamos alguma afinidade, puxa, eu quero ser paciente igual o Sérgio. Eu quero ser virtuoso igual o fulano. Eu quero ter aquela virtude. E eu traço essa meta. Para que possamos ter um ideal, algo a atingir. E a partir daí, nós direcionamos o nosso pensamento para esse ideal, para aquilo que nós queremos para nossas vidas. Com toda a força, com toda a nossa vontade. Porque é assim que nós reformamos. E aí, Leon Denis fala, assim, pouco a pouco, não é de uma hora para outra. Iremos construindo, de acordo com esse modelo, um ideal moral que se refletirá, isso é o pensamento, mas isso se refletirá em todos os nossos atos. Porque esse nosso esforço nos modifica. E nós pensamos melhor e passamos a agir melhor. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, eu não estou falando aqui dos benfeitores, não estou falando do Chico, de Divaldo, de Madre Teresa, estou falando de nós. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. A obra é vagarosa e difícil, nós não negamos isso. Mas para isso são-nos dados os séculos, as reencarnações, as inúmeras vivências que nós temos oportunidade de vivenciar isso. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui por um ideal comum, um ideal único, que é nos transformarmos para melhor e transformarmos o nosso mundo em um mundo melhor, para que possamos ser aquilo que queremos, felizes, para que possamos ter uma morada mais digna, mais abençoada. E isso acontecerá, e é Leon Denis que fala isso há 100 anos atrás. Ele diz que o pensamento e a vontade são as ferramentas por excelência com a qual tudo podemos transformar em nós e à nossa volta. Tenhamos somente pensamentos elevados. Sabemos o custo, o trabalho que dá isso, mas esse é o ideal, esse é o objetivo. Tenhamos sempre pensamentos elevados e puros. Aspiremos a tudo que é grande, nobre e belo. Pouco a pouco sentiremos regenerar-se o nosso próprio ser. Nós falamos em mundo de regeneração, mas nós seremos espíritos também regenerados. E assim, com ele, do mesmo modo, todas as camadas sociais, o globo, a humanidade. E em nossa ascensão chegaremos a compreender e praticar melhor a comunhão universal que une todos os seres, pois todos somos filhos do mesmo Pai, todos irmãos criados com o mesmo objetivo, que é nos aproximarmos do Pai através da prática do bem, que começa com um pensamento bom, um pensamento que nos garante horas de sono do corpo tranquilas e do espírito edificantes, que nos garante um relacionamento social com menos hipocrisia, com mais verdade e que nos facilitará quando passarmos para o mundo espiritual. E que nos garante a transformação que almejamos em nós e no mundo. Por isso, meus amigos, cuidemos com os nossos pensamentos. Como estamos à noite, peço e rogo a Deus que todos nós tenhamos oportunidade
de, ao nos libertarmos deste corpo, buscarmos o nosso aprimoramento, o contato com espíritos mais evoluídos para seguirmos nessa caminhada rumo à evolução, à perfeição relativa que nos aguarda, sem dúvida alguma. O Cristo disse que todos nós chegaríamos lá, que nenhuma ovelha se perderia. Temos o tempo à nossa disposição, mas não o desperdicemos. Obrigado pela atenção de todos, desejo a todos vocês uma excelente noite e muita paz a todos nós hoje e sempre. Muito obrigado.